Tá, gente, assim, ó, nosso assunto aqui é o surgimento do feudalismo, né? Vamos tentar pensar assim, a história, ela é mais ou menos dividida em 4 períodos, tá? Em quatro idades, que a gente chama. Então, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a idade que nós estamos hoje, que a gente chama de contemporânea ou pós-moderna, mas enfim. Ah, quando cai o Império Romano, lá por 300 depois de Cristo, para vocês terem uma ideia, a gente está hoje no ano 2020 depois de Cristo. Tá? O Império Romano caiu no ano 300 depois de Cristo. Façam as contas aí, quantos anos faz? Tá? Mas quando cai o Império Romano lá por 300, 400 depois de Cristo, mais ou menos, não de um dia para o outro, mas mais ou menos naquele período do ano 0 até o ano 300 depois de Cristo, naquele período de 300 anos, o mundo antigo desaparece, a Idade Antiga desaparece e começa a Idade Média. A Idade Média vai entre mais ou menos 300 depois de Cristo até mais ou menos 1300, 1400 depois de Cristo. Ou seja, a Idade Média tem mais ou menos 1000 anos. Muita coisa acontece nesses 1000 anos. Mas o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar o que acontece na Europa quando o Império Romano desaparece, quando a Idade Antiga desaparece e quando surge a Idade Média, tá? O que vai acontecer? Primeiro, lá na Idade Antiga, quem trabalhava e produzia as coisas, sei lá o que existia, cadeira, lápis, construía os prédios, trabalhava para os ricos. Quem trabalhava, quem produzia as coisas, eram os escravos. Então, lá na Idade Antiga, a gente vai dizer que o modo de produção, o modo como as coisas eram produzidas, era o modo de produção escravista, porque eram os escravos que trabalhavam e produziam. Na Idade Média, não há mais escravos, há o servo. E esse servo, ele vai morar numa pequena fazenda chamada feudo. E a Europa ficou cheia de feudos durante a Idade Média. O Império Romano desapareceu, ele foi dividido em vários pedacinhos, cada pedacinho era uma fazenda, e cada fazenda tinha um nobre, que era o reizinho ali da fazenda, e ele tinha um grupo de trabalhadores que trabalhavam para ele. E esses caras não eram mais escravos. Eles não trabalhavam à força. O nobre, ele não era mais dono do seu trabalhador, como ele era lá durante a Idade Antiga. O nobre agora, ele dava terra para o trabalhador morar, protegia o trabalhador dos ladrões das guerras, das pilhagens, e o trabalhador, em troca, trabalhava para esse nobre. E ele trabalhava como? Ele trabalhava durante 6 dias da semana. 6 dias da semana. Ele trabalhava segunda-feira inteira para o nobre, terça-feira inteira para o nobre, quarta-feira inteira para o nobre, quinta-feira inteira para o nobre, sexta-feira até o meio-dia para o nobre e na sexta-feira de tarde ele trabalhava para ele. Então, o que ele produzia na sexta-feira de tarde, ele produzia para ele, para sua família. Ele morava com as famílias, numas casinhas lá na fazenda do nobre. Isso, a Europa ficou toda assim, nesse período de 300 a 1300, 1400. Claro que ocorreram algumas mudanças ao longo de 1000 anos, mas basicamente esse feudalismo que a gente chama, ele vai ser isso, um monte de fazenda, cada fazenda com o seu nobrezinho num castelinho, com o seu reizinho, não é rei, é o senhor feudal, tá? Cada fazenda com o seu senhor feudal no seu castelo e com a vilazinha. As vilazinhas, era grande as fazendas, tá? As vilazinhas onde moravam os servos. Aí, na Idade Média, quem produz tudo que existe, casa, o castelo, planta e colhe a comida. Quem produz tudo que existe não é mais o escravo, ele é agora o servo. Então, o modo de produção escravista lá da Idade Antiga dá lugar para o modo de produção feudal, que é diferente. O dono do escravo, ele tem direito de vida e morte sobre a vida do escravo. O dono do escravo pode matar o escravo a hora que ele bem entender.
O senhor feudal, ele não é senhor de vida e morte do seu servo, da família do seu servo. Ele não pode matar o servo a hora que ele bem entender. Porque ele jurou diante da Igreja Católica, ele jurou proteger esse servo e essa família, e o servo, diante da Igreja Católica, jurou obediência e devoção ao seu senhor. Então há um juramento de fidelidade entre dois homens, dois grupos sociais. E esse juramento significa que um depende do outro. Então o senhor, o dono da terra, não é mais dono. Automaticamente o cara não é mais escravo. Agora ele é um servo. Ele serve em troca de proteção. Tá? Então, basicamente, resumindo para vocês, o feudalismo é isso. A Idade Antiga desaparece, há um período de decadência da Idade Antiga que vai de 0 a 300 depois de Cristo. Vai surgindo lentamente essas fazendas na Europa, a Europa fica cheia de fazendas. Desaparece a figura do imperador romano do Ocidente. Cada fazenda tem seu reizinho, seu dono das terras, que a gente chama de senhor feudal. O trabalhador de antigamente que era escravo, agora não é mais escravo, ele evolui para o servo. Qual é a diferença do escravo e do servo? O escravo é propriedade, pertence ao dono. O servo não é propriedade, ele tem uma relação de fidelidade, de proteção com o seu dono, mas ele é muito explorado. Ele é muito explorado porque de 5 dias da semana, ele trabalha 4 dias e meio para o dono da fazenda. E naquele meio dia que ele pode trabalhar para ele, ele é obrigado a pagar impostos do trabalho dele para o senhor feudal, para o dono da fazenda. Esses impostos são porque ele utiliza o carro de boi da fazenda, o forno da fazenda, os instrumentos de trabalho da fazenda. Então são os impostos feudais. Tá? Abraço.